Não perca nesse fim de semana um sensacional pacote promocional no melhor resort do Litoral Norte. All inclusive para casal de 2.500 por apenas 250. Isso mesmo, 90% de desconto. Mas corra porque são só 40 suítes e a promoção só vale se vender tudo. Você reconheceu esse tipo de promoção? Como é que chamava mesmo? Era compras coletivas, não é? Como é que era o nome daquela empresa que chegou a valer bilhões de dólares e esnobou uma oferta do Google? Você tem até o final desse programa para lembrar o nome que foi xodó de muita gente, que comeu rodízio japonês em restaurante abarrotado, que comprou 10 sessões de peeling e desistiu na segunda, e que nunca foi no curso de mergulho. São empresas que atingem um valuation fantástico em pouquíssimo tempo, mas que depois valem menos do que uma corrida no Uber. Daniel, você acha que o Uber pegou carona nessa onda? Você acha que ele vai ter dinheiro para pagar essa corrida? Uma coisa que todos os usuários de Uber e outros aplicativos de carona de carro perceberam é que as corridas são muito mais baratas do que deveria ser ou do que um táxi custa. E por que que isso acontece? Na verdade, o processo que essas empresas adotam é fazer um subsídio das corridas, ou seja, você paga uma parte das corridas e a empresa paga outra parte, para poder fidelizar o cliente. E no começo do ano eu escrevi um artigo falando que isso ia quebrar o Uber no futuro, que estava tendo problemas financeiros, já que o Uber até hoje nunca teve lucro, pelo contrário, teve prejuízos de bilhões. E semana passada a Harvard Business Review fez uma matéria exatamente sobre o que eu falei, com os dados, que inclusive são públicos, falando que o Uber deveria fechar, porque o Uber não vai conseguir pagar a conta e muitos investidores vão ser prejudicados, né, Frima? E eu estava olhando aí, tem algumas reclamações falando de Brasil, falando de outros locais, nem tantas reclamações, outros países nem tantas reclamações, mas no Brasil é bom responder reclamação de cliente. Então, durante um ano inteiro, a Uber teve aqui uns 45 mil reclamações, metade foram atendidas. E a outra metade são usuários, ou eram usuários do Uber, reclamando uma porção de coisas. É bom dar uma olhada nisso. Ronê? Rony, o que você acha desse assunto, Rony? Você que anda de Uber pra lá e pra cá. Andei bastante já de Uber, sim, Rodolfo. E agora, quando posso contar com outras alternativas, eu prefiro usar outras alternativas, Cabify, até mesmo Easy Taxi e 99 Táxi, que assim, qualificaram bastante os serviços, né? Mas eu vejo que tem mais coisas ali, sabe, Rodolfo e Daniel? Tem mais coisas que são interessantes a gente olhar. Por exemplo, eu não me lembro quando foi, mas foi agora no primeiro semestre, o advogado-geral dos Estados Unidos, da União dos Estados Unidos, recomendou uma carta, através de uma carta, uma série de medidas corretivas em relação à cultura do Uber. Vocês devem se lembrar, teve aquele episódio de um assédio sexual, um assédio moral, que deu uma grande repercussão, e aí apareceu mais um monte, teve aquele episódio também, se eu não me engano, de um estupro na Índia, eu acho que foi. Foram vários. Vários, enfim, uma espécie de descontrole da cultura corporativa. E aí um advogado, isso foi em fevereiro, a partir desta denúncia feita em fevereiro de um assédio sexual, o advogado-geral da União dos Estados Unidos, não me lembro o nome do sujeito, Eric Holder, recomendou uma série de medidas corretivas para que a cultura, então, fosse melhorada, né? Fosse corrigida, fosse mais saudável. Também teve uma coisa interessante, isso não apareceu muito, mas um casal de investidores, que é o Mitch e a Frida Kapoor, e eles são investidores de longa data, e fizeram parte do primeiro grupo de investidores do Uber, publicou uma carta aberta para o board do Uber dizendo que a cultura também deveria mudar. Então você vê, tem duas frentes se abriram nesse primeiro semestre, a saída do Travis, que é o CEO do Uber. Então, veja, tem mais coisas além do que esse esquema de pirâmide que você aponta, não, Daniel? Tem mais, que é a cultura corporativa. A cultura corporativa, e é o que o texto da Harvard Business Review fala. Não é isso, Daniel? Especificamente no caso do Uber, ele teve diversas polêmicas, realmente existiram. O presidente xingando um dos motoristas, o estupro, como você falou. Tem várias polêmicas e que estão prejudicando a imagem da empresa, tanto é que levou
a demissão do presidente, que ele pediu para sair, mas foi demitido, né? Mas essa parte de, não vou dizer um esquema de pirâmide, mas é algo que várias startups, grandes startups bilionárias têm feito, que é conseguir investimento, e com esses novos investimentos, elas vão pagando investimentos antigos, e isso parece dar uma impressão Isso é um de que... Ponzi esquema, né? Um esquema de Ponzi. Isso é um esquema de pirâmide, né? Vamos ver até que ponto vai levar, né? Hoje a gente tem visto várias startups, né, Rodolfo? O que eu vejo aí desses temas aí que você citou, Rony, é o seguinte: tem em qualquer coisa, né? Em qualquer empresa, em qualquer startup, não só startup, mas em qualquer empresa mesmo, né? Então, por exemplo, quando você fala de teve estupro na Índia, não precisa de táxi, não precisa de nada para ter estupro na Índia, né? Sim, é verdade. A gente vê na mídia o tempo inteiro, né? O que a gente fala aí o que talvez esteja acontecendo é um viés de disponibilidade, né? Ou seja, quanto mais você fala de um assunto, mais aparecem situações. Coisas. Mas não é porque está tendo mais todo mundo situações, tá de olho é porque as no pessoas Uber. estão falando mais, né? Isso, Então, isso. quando o Uber está em evidência, todo mundo fala sobre o que está acontecendo. Mas são problemas que existem com táxi, com ônibus, com qualquer meio de transporte, né? O próprio ônibus, o Barata lá do Rio, ele foi preso. Acabou de ser preso, exatamente. Acabou de ser preso. Todo mundo sabe da máfia que existe em ônibus de transporte público no Brasil. E aí você vê, metade, como a Frima destacou, né? Metade das reclamações não foram respondidas. Resolvidas. No caso do táxi, você deve ter 95% de reclamações não respondidas e até gente que nem não faz registradas. Reclamação. Né? Não registradas, é verdade. Porque a pessoa pensa assim, não, o Uber é um negócio novo, eu acho que vale a pena reclamar, e vai lá e reclama. Mas nesse aspecto aqui, no tema que da forma como a gente está abordando esse tema, eu acho que é uma outra abordagem, né? Então, assim, o Uber é uma máquina de moer dinheiro, né? Assim como tantas outras. A Amazon é uma máquina de moer dinheiro, né? A Amazon é uma empresa que opera no vermelho também, né? Não sei se ainda está operando no vermelho. Tá, mas aí, vamos lá. Qual é a diferença, você vê, então, entre um negócio do tipo Amazon e um negócio do tipo Uber? Os dois consomem uma quantidade absurda de grana, né? A cada rodada de investimentos, o valuation se multiplica por N vezes. Então, qual é a diferença que você enxerga de um negócio como a Amazon e de um negócio como um Uber, por exemplo? Olha, eu vou atrás, eu vou voltar na minha introdução, quando eu falo de empresa de compra coletiva, né? Da pessoal que ainda não lembrou do nome da empresa. A gente está falando do Groupon, né? Ninguém lembra desse nome, né? Eu tive que recorrer ao artigo que eu escrevi em 2011 para lembrar o nome da empresa, né, que chegou a ser avaliada, acho que o Google colocou uma oferta de compra de 6 bilhões de dólares, eles recusaram, e hoje ninguém mais ouve falar nisso, né? Porque a gente vê algumas características muito próprias. Por exemplo, qual é a oferta de... O que tem de diferente? Compras coletivas, o que eles estão trazendo de novo no mercado? Nada. É um negócio que não para em pé. Então, assim, qual é a promessa ali? Você vê, pro lojista, o que ele está fazendo? Ele está comprando o cliente, né? E aí o que ele faz? Ele compra cliente pro cara ter uma experiência do negócio dele, pro cara experimentar aquele negócio e depois voltar, né? E aí sim, quando ele volta é que o cara vai ganhar dinheiro. Só que, deixa eu só chegar num outro ponto que é o seguinte, só que ele monta o negócio de uma maneira que a experiência do consumidor vai ser tão ruim, mas tão ruim, que ele nunca mais vai voltar. Então ele tá comprando o cliente e não vai receber de volta, né? Então... E aí você tem uma experiência ruim, ou então ele faz coisas do tipo curso de mergulho. O cara só vai fazer isso uma vez na vida, ele não vai fazer a segunda. Para ele só vale a pena se ele fizer a segunda. O que você está dizendo é o seguinte, a ponta da fidelização, como ela não foi amarrada, ficou solta, o negócio implodiu, né? No Groupon, em compras coletivas, como o lojista, o dono do negócio que ofertou a promoção, o ticket da promoção, não amarrou as pontas, a fidelização não aconteceu. No Uber acontece a mesma coisa. Você não tem um programa de fidelização, você não tem um programa de lealdade. Eu duvido que se o negócio implodir, alguém vai para a rua dizendo que eu quero o meu Uber de volta, porque as opções são muitas, etc. É isso que você está dizendo? Esse foi o lance que aconteceu com o Uber. O Uber, por anos, por meses, sei lá, ele acreditou que ia operar sozinho no mercado, Exato. ia fazer um preço baixo, ia roubar
os clientes do táxi e depois ia monopolizar o mercado. Mas aí foram surgindo alternativas, surgiu o Lyft, surgiu o Cabify, várias alternativas que hoje já conseguem ser mais eficientes que o Uber e prestar um serviço melhor, O né, Fê? grande negócio que eu vejo aí é que ele pegou um mercado que tinha uma barreira de mercado intransponível e acabou com essa barreira de entrada. Só que fez isso no peito e na raça e vamos esperar o que a legislação vai fazer. Porque você tá falando de um monopólio, né? De um monopólio que é gerido pelo Estado. Então, é óbvio que o Estado não vai deixar, né? Porque existem os interesses por trás disso, seja lá quais forem, e isso em qualquer lugar, não é só no Brasil. Então, você enfrenta a Tá, legislação. mas, Assim, ok. Você acha que é o Estado que vai derrubar o Uber em vez da condição financeira que o Daniel aponta no início? Ou seja, ao invés de ele ser um esquema de pirâmide que vai implodir, você está dizendo que é o Estado que vai interromper um negócio como Uber e Cabify, etc, etc? Eu não, acho que não, Rodolfo. eu tô dizendo que o Estado é um dos concorrentes para que isso dê certo, tá? Então, o Estado, você tá concorrendo com o monopólio do Estado em duas frentes. A primeira é a das licenças, a segunda é a dos impostos. Então, você imagina que você vai acabar com uma fonte de arrecadação sua, né? E nenhum governo vai deixar isso passar em branco, né? Tá, mas qual é a arrecadação que um táxi paga? Qual é a Oi? Não, arrecadação o que um táxi táxi paga a Qual- licença. Tá, Você ok. tem a E qual é a licença. receita? Mas qual é a receita que o erário público recebe do táxi? Que Eu não vale a sei se pena ele paga. Como é considerar que, isso. eu não sei se ele paga Pois é. imposto, como é que ele paga imposto, não sei como é que Então acho que a funciona. mobilização é mais política do que o interesse imediato Não, financeiro. Ou sim, seja, o a agente conclusão público não da consegue chegar para o táxi. Sempre é, Rony, porque aí você tem você tem a minoria barulhenta, né? Porque você tem assim, mas não pode ser contra toda a população. Cara, a população não vai para a porta da Assembleia, não vai para a porta da Câmara falar queremos o nosso Uber, mas o taxista vai. E aí o taxista pressiona o vereador e o vereador peida na hora e vai lá e vota, né? Então é isso. Tá. O que a gente sempre vê, mas foi contra os nossos interesses. Cara, se você não foi lá na porta da Câmara bater panela, não adianta, né? Mas o Tá bom, cara mas o que que vai. você A acha que vai HBR implodir o ela vai para uma negócio? linha diferente. A HBR vai pela linha do governo, combater o Uber para evitar uma nova bolha econômica. Não só o Uber, mas outras startups que fazem isso. Para evitar chegar daqui a alguns anos, ter uma bolha, explodir, prejudicar diversas pessoas, investidoras. E a gente não está falando sobre gente rica, mas é gente trabalhadora que investe dinheiro em fundos e esses fundos investem eventualmente em fundos que vão investir no Uber. Então, uma empresa dessas, é o famoso too big to fail, né? Uma É. empresa dessas acabando vai ferrar muita gente e o governo vai ter que intervir como já interviu antes, na crise de 2008. Então, mas aí não é uma questão de Uber, é uma questão de modelo de negócio, né? Você tem, Sim, você tem o Christensen sim. no Innovator Solution, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é o cara jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim, né? Então, assim, Tá. a Isso é um empresa, princípio da economia, que tem a pelo menos uns empresa, 100 anos. a empresa tá queimando dinheiro, a máquina de moer dinheiro, né? E vai afundando, aí o cara vai e continua injetando dinheiro para ela não. É o too big to fail que você fala. Só Tá que ele bom. fala uma coisa que é o seguinte: e isso acontece muito em startup. O cara tem aquela pressa de crescer, né? Só que a pressa de crescer só faz com que ela queime dinheiro numa velocidade maior, né? Então o que ele fala é que o dinheiro do investidor ele tem que ser paciente por crescimento e impaciente por lucro. E hoje o que a gente vê é o contrário. O cara é impaciente por crescimento e paciente por lucro. Só que o Tá bem, lucro mas é o você que acha que esse prova que o tipo de modelo de sistema negócio muda? funciona. Oi? Mas você acha que esse modelo, assim, você acha, ok, o que a gente está discutindo aqui? O Uber é um esquema de pirâmide, vai quebrar? Ou a gente está discutindo o esquema que as startups buscam para se colocar de pé com essas rodadas de investimento? Todas as startups, todas, quase que sem exceção, dependem de rodadas de investimento. Um ponto aqui, Daniel, é o seguinte: esse modelo de crescimento, de financiamento do negócio, até que o negócio gere, se sustente, fique de pé, é um sistema errado que tem que ser revisto? Ou esse é um bom sistema e o negócio do Uber que é um mau negócio? A empresa, o Uber, é um mau negócio, uma má empresa. Hein, Frima, o que você acha?
eu acho que dinheiro é necessário injetar. A empresa é nova, sem dinheiro ela não vai para frente. Mas tem algumas coisas que as empresas fazem e elas vão para o ralo abaixo. Exemplo, Uber, quando foi fundado, ele se imaginou quebrando tudo e fazendo uma coisa nova, mas ele não quebrou tudo fazendo uma coisa nova, ele brigou com um negócio já existente, que andava mal. Porque o que o taxista era? Taxista era o quê? Uma máfia, carros sujos, mau atendimento. Cuidado. Mas é. Hoje eu não trouxe o capacete, então... Cuidado, que eu não posso sair na rua Terá depois. alguns comentários Não todos, pronto, desagradáveis. salvei. Pronto, isso. Salvei. Agora, entra o Uber, carros limpos, serviço adequado, serviço mais organizado, preços mais baratos. Mas a vida não é bem assim, porque começa a perder dinheiro e começa a andar para frente e o negócio não se sustenta. Não é Isso tudo tem um custo, né, Frima? Qualidade tem custo. Qualidade tem custo. E Tá precisa... bem. Então, é o modelo, você acha que é o negócio ou é o modelo de negócio? Acho difícil, na minha opinião. É o modelo ou é o modelo de... É a empresa que vai implodir ou é o modelo de negócio? É o modelo de negócio. Você acha que para todas as empresas, todas as startups, isso deveria ser revisto, então? Devem rever e devem pensar o que estão fazendo. Exemplo. Mas dinheiro tem em abundância. Como é que faz? O dinheiro tem em abundância. Existe uma quantidade abundante de dinheiro no mundo. Onde que tem isso? Não, basta ver alguns países que têm juros negativos. Você deixa na Alemanha dinheiro no banco, você está perdendo dinheiro, porque os bancos não têm onde mais investir. Então, você deixa dinheiro no banco, você está ganhando menos do que o famoso juros negativo. Tá bom. Juros então, real, vamos voltar. Ok, vamos voltar. O negócio é um negócio ruim ou é o modelo de negócio que é um modelo ruim de negócio, Rodolfo? Rony, eu acho o seguinte, todas as empresas que experimentam um grande sucesso nesse mercado são empresas que normalmente elas vão atrás do não consumidor, tá? Ou seja, é o cara que não consome alguma coisa por algum motivo, normalmente é porque essa coisa é cara ou essa coisa é difícil de usar, tá? E aí você tem uma oferta de alguma coisa mais barata, mais fácil de usar, mais simples, né? Uma coisa normalmente está atrelada à outra, e aí você traz um contingente muito grande de pessoas que não consomem aquele produto, aquele serviço, e que passam a consumir, e aquilo estoura o mercado, né? No caso, por exemplo, no caso das compras coletivas, não existia isso, né? Eram pessoas que já faziam aquelas coisas e que começaram a fazer com um preço mais barato. Então, no caso do Uber, você está tendo uma substituição, tá? Você está trocando um serviço por outro, tá? Você eventualmente tem entrada de não consumidor quando você pega, por exemplo, o cara que resolve vender seu carro, tá? Só que você ainda está concorrendo com outros serviços. Você não está, por exemplo, no Oceano Azul, tá? Você ainda está numa briga de foice com serviço. E com serviço que os caras não vão largar de mão beijada, tá? Então você tem aí, pela teoria econômica, você vai ter uma concorrência feroz, né? Então você Mas você acha, Rodolfo, você acha que tem competição? Você acha que o Uber não criou uma nova demanda de pessoas que antes não pegavam táxi e passaram... Não só isso, eu acho que tem mais questão aí, né? A mobilidade urbana. Pense na gente abandonando o carro para... Gente que está abandonando o carro. Gente que, olha, eu não tenho mais, vendi porque com oferta de Cabify, de Easy Taxi, não sei o que, de Uber. Para que eu vou ter carro? E eu acho que o Uber roubou mais dos ônibus do que do táxi. Talvez a situação... Hein, Rodolfo? Daniel, isso aí é um ponto muito interessante, que é o seguinte. Roubou muito uma... Porque é o seguinte, a gente está falando do investidor que está perdendo dinheiro, né? Mas vamos para o outro lado. Você falou aí, tem gente que está roubando o passageiro do ônibus. Ok. Eu vejo relatos de amigos meus lá no Rio, por exemplo, que o cara fala assim, eu peguei um Uber, né? Lá do comecinho de Ipanema, fui até o final do Leblon e foi mais barato do que o ônibus. Um negócio desse para em pé como? Então, você tem não só o investidor, mas o próprio motorista, né? Então, hoje é um negócio que não tá fechando, é uma conta que não está fechando.
E aí Exatamente, essa que é a questão. E aí Essa que é a questão. você vê hoje nas redes sociais, qualquer rede social, sim, mas você está falando, Daniel, do ponto de vista do investidor. A gente está falando do ponto de vista do cara que está lá dirigindo o carro, né? E aí, Não, de todo mundo, cliente, motorista, que eventualmente é o colaborador da empresa, e os investidores. E investidores são as pessoas normais, que muitas vezes são até clientes, que nem sabem que estão investindo. O cara está no fundo ali, o cara nem sabe que está investindo no Uber. Olha, tem Tá que bem. tomar cuidado também aí do que você falou, Rodolfo, é que muita gente desempregada ou investiu o acerto de contas para comprar um carro e virar Uber, ou tinha um carro e virou Uber. Então, esse cara aí, ele leva R$ 50 no fim do dia para casa, ele não levaria nada se ele estivesse desempregado. Então, esse cara se segura porque está ganhando algum troco para levar para casa. Tá, mas a conta fecha? pois A é, conta porque fecha? o cara não tá vendo que o Será que a carro. conta Que fecha? ele não tá Tem a olhando o depreciação do negócio. veículo, tem combustível, tem a manutenção do veículo, tem, enfim, seguro. Será que a conta fecha? Não fecha. Não, a conta não fecha. Mas que coisa interessante, se a conta não fecha, tem um outro ponto aqui, que é o que o Daniel falava antes, Rodolfo, que é a mobilidade urbana, a questão da mobilidade urbana. Então, se a gente lembrar, ok, o Groupon veio, abriu um negócio, não abriu um mercado. Mas o Uber veio, abriu um negócio e provavelmente abriu um mercado, né? Diferente da história da compra coletiva, que veio, abriu um negócio, mas não abriu o mercado. Você hoje não procura ofertas de cupons, de compras com desconto, como foi no momento do lançamento desse tipo de negócio. Agora, hoje, se o Uber não existir, você continua procurando esse serviço, porque ele se tornou melhor do que o serviço disponível, táxi. Então, pode ser que o Uber quebre, né, Daniel? Mas ele quebra, mas deixa o mercado aberto, não seria isso? Só pegar um pontinho aí. Quebrado por novas opções. Só pegar um pontinho aí que é o seguinte: se você começa a ter uma troca de uma substituição, o cara vai deixar de pegar ônibus para ir de Uber, né? Você vai ter um aumento de frota nas cidades, e isso é bem complicado, tá? Isso por si só já é bem complicado. Segundo, você começa a ter um equilíbrio, tá? O que eu quero dizer com isso? Hoje você tem carro velho, você tem motorista mal educado. No Uber você tem tudo isso, né? Você teve outro dia um motorista do Uber que foi preso, que tinha antecedentes criminais, estava sendo procurado pela polícia. Então você começa a equilibrar. Da mesma maneira que você tem motoristas de táxi que dá desconto, que hoje o cara tá primando pela educação. Então você começa a ter uma estabilização do negócio, né? Economia é isso. O cara, você vai buscando o equilíbrio. Então, eu acho que é muito interessante para você ter uma sacudida no mercado, uma chacoalhada do mercado. Um mercado altamente acomodado, né? Como é o mercado de táxi, como é qualquer monopólio você tem isso, né? E aí chega uma coisa nova, mas uma outra coisa é o seguinte, eles pegaram uma barreira de entrada, que era uma barreira de entrada jurídica, cagaram solenemente para ela, falaram, não tô nem aí, vou fazer, mostraram para dezenas de outros que dá para fazer. Então, o que você vai ver mas é a uma pergunta multiplicação disso. O mercado, a empresa morre e o mercado continua? A empresa Sempre. morre, né? Ok, vamos lá. A empresa morre e o mercado continua. A Não, demanda a continua. demanda vai ter. O mercado agora não vai ter. Pode não ser Uber, mas alguma empresa vai ser. Esse mercado numa situação, tentar imaginar daqui a 5 anos. Vamos tentar imaginar daqui a 5 anos. Você tem lá a Volkswagen lançando programas de car sharing na Alemanha, acho que foi, né? Na Holanda, há um mês atrás aí, acho que é a Kickcar é o nome do negócio. Comprou uma empresa de carro compartilhado, de car sharing. A GM com aquele negócio, como é o nome? É uma empresa de car sharing também da General Motors. Você compra quilômetros para rodar por mês. Você compra uma quantidade X de quilômetros para rodar por mês. Ou seja, essa ideia da propriedade do automóvel também não influencia na perspectiva, assim, como fator potencialmente complicador, Daniel, além da condição financeira. Esta modalidade de uso do transporte urbano, individual ou coletivo, também é um fator, pode se considerar um fator complicador nessa condição de negócio, financiamento de negócio, rodada de investimento. Além, tem mais esse problema, Ale.
além da sustentação financeira, tem mais o problema da mudança do mercado de transporte urbano, coletivo e individual? Os mercados estão sempre mudando e as empresas precisam se adaptar, se não adaptarem vão quebrar. Quantos aplicativos de carona que já não lançaram, inclusive alguns brasileiros, e que não deram certo porque não conseguiram um investimento, não conseguiram se adaptar, ou eventualmente vai acabar esse mercado de carona, vai surgir alguma coisa diferente, isso é normal. Só que o que as pessoas precisam ter em mente primeiro, quem quer ser um motorista Uber precisa entender Fazer as que contas. isso não é para sempre. Não é para sempre. As caronas, a empresa não vai conseguir ficar subsidiando corrida para o resto da vida. Então, em algum ponto vai aumentar, ou vai cair a demanda, ou vai ter que expulsar alguns motoristas do mercado, alguma coisa vai acontecer. Então, sugiro, para quem não viu ainda, sugiro o vídeo Você é Insubstituível. Bom, segundo, para os investidores, tem que tomar atenção, tem que prestar atenção no que você está investindo. Não é porque uma empresa, teoricamente, vale bilhões de dólares que ela realmente vale. Então, você pode estar investindo numa empresa grande que parece sólida e que, eventualmente, vai quebrar e vai ferrar muita gente aí no caminho. O que aconteceria com o Uber quebrando, Rodolfo, você acha? Nada. Quebrou. Nada. Business as usual. Rony, você trouxe um ponto Uma empresa com 70 bilhões de valuation, 11 mil funcionários, sei lá quantos milhões de corridas mensais, aí 40, 50 milhões de corridas mensais. Uma quebra. E aí o que acontece? Nada. 3 anos empresas atrás quebram, né? Várias empresas já quebraram. 3 anos atrás isso não existia, a gente vivia maravilhosamente bem. Provavelmente vai ser comprado por algum concorrente, alguma coisa. Rony, Então, na hora que ela quebrar, outras já entraram no mercado e já estão fazendo melhor, talvez, o trabalho que ela faria. Ou eles podem se reinventar também e mudar o modelo de negócio. Muito. Você tocou num ponto aí, Rony, que é muito interessante, que é o seguinte. Eu não sabia disso aí, mas a Volkswagen entrando nesse mercado de car sharing, né? A Volkswagen GM, que na verdade é um modelo que serve para qualquer tipo de bem, principalmente os bens de consumo duráveis e de alto valor, né? Só que se você for olhar, é o seguinte, isso não é uma inovação propriamente dita, né? Então isso de você compartilhar a posse de um carro já existe há muito tempo, se chama locadora de automóvel, né? Tá, mas o caso aqui das duas montadoras não é compartilhar a propriedade do automóvel individual. A frota é da montadora. Você compra o quilômetro. Então você não tem manutenção, você não tem uma série de gastos de propriedade do veículo, porque o veículo é da montadora. Você compra o quilômetro para rodar. Perfeito. O nome disso é locadora de automóvel, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma integração vertical de um mercado, tá? Eles estão concorrendo com a locadora de automóvel, eles estão concorrendo com o táxi. Então, o que a gente tem que entender aí é que a maior inovação dessas coisas é a inovação financeira, tá? Assim como o grande impulso da Apple... Inovação financeira em que sentido, Rodolfo? De você adaptar um modelo de negócio, de você adaptar primeiro, quem detém a posse do bem, segundo, como que esse bem é cobrado, como que a utilização disso é cobrada. Você não tem uma transferência de propriedade mais, né? É como um leasing, por exemplo, é como um aluguel, né? Então, quando você fala o que possibilitou o grande estouro da Apple, não foi iPod, não foi iPhone, foi iTunes. Né? Foi a grande inovação financeira que a Apple trouxe e que financiou toda a empresa durante muito tempo, né? Falando em iTunes, vamos lembrar do Napster, né? Que numa situação semelhante se viu as voltas com uma ação judicial. Foi o Metallica, se não me engano, não foi o Metallica? O Metallica encabeçou isso, né? O Metallica encabeçou uma briga violenta com o Napster por conta do peer-to-peer, né? Desse compartilhamento do MP3. Será que a gente está vivendo a mesma situação hoje, assim, guardadas as devidas proporções? Ou seja, uma empresa abre o mercado, né? O Napster vem, abre o mercado de MP3, de compartilhamento, e aí vem o iTunes, vem o Spotify, vem qual outro? O Pandora, e aí vem o Uber e abre o mercado, e aí vem a montadora GM. Isso aí é outro ponto muito interessante, porque é o seguinte, historicamente você percebe que a primeira empresa, que a empresa que abre o mercado normalmente não é a que fica, né? Então, se você quiser buscar por aí,
você pode contar, você pode dizer que os dias do Uber estão contados mesmo, porque abril teve todo o custo de abertura porque é disso muito e não vai difícil, aguentar né? esse Você tem um custo. custo fixo para abrir e depois vem um outro concorrente que já passou por isso, Não é só que o custo vai ter fixo de muito mais abrir, fácil. Daniel. Você tem todo o custo de educar o cliente, né? Sim, sim, Então claro, claro. você traz um conceito totalmente novo que o cara olha, como assim? Eu vou pedir o negócio pelo Quanto tempo aplicativo? vocês demoraram para usar o Uber depois que ele aterrissou no Brasil? Eu 44 usei desde o anos. começo. Eu usava antes do Brasil já, inclusive. Eu nunca usei. Tá, mas nunca usou? Não. Guaratinguetá não tem. Eu nunca usei também. É? Não, ainda? Nunca usei. Olha, eu demorei um tempinho para usar. Eu demorei um tempinho para me acostumar com a ideia e antes de usar. Depois que ele aterrissou, sei lá, acho que mais de meio ano eu demorei para Eu usar. Acho que usava vai antes muito do no Brasil, vai eu muito, achava, sempre achei uma boa ideia. vai muito na direção que você está falando, né, Rodolfo? Ou seja, o custo de educar o consumidor, dele entender que aqui num serviço que pode ser agregado no conjunto de serviços do cotidiano, enfim, acho que faz muito sentido. E aí, dá para sustentar, por fim, dá para sustentar um negócio como esse, Daniel, fazendo rodadas de investimento cada vez maiores, com todos esses argumentos que a gente está falando de mobilidade urbana, educar o cliente, consumidor, etc e tal, mercado maior, blá. Rony, para encerrar aqui, que nosso tempo está acabando, respondendo a sua pergunta e concluindo a pergunta inicial do vídeo, acho que dá, mas essa é apenas minha opinião. Acho que a gente ainda vai ver nos próximos anos, talvez não 2, 3 anos, mas uns 10 anos, a gente ainda vai ver aí os resultados dessas grandes rodadas de financiamento, dessas startups gigantes, bilionárias, e vai ver aí algumas coisas bem interessantes. Não sei direito o que, mas certamente muitas empresas grandes vão quebrar e vai ter muitas também que vão conseguir se sobressair e se desenvolver. Ô Daniel, eu tinha uma pergunta aqui, eu não sei se cabe isso, mas eu acho que você conhece isso melhor do que eu. O Uber tem capital fechado, né? É capital fechado. Eles divulgam apenas alguns dados financeiros, mas são muito poucos e são abertos, mas com a capital fechada, a maior parte da parte financeira deles. E como é que a pessoa investe num negócio assim? PowerPoint. Acreditar que vai ser um negócio de sucesso, provavelmente. PowerPoint. Investiram no Ike Batista, né? Mesmo sabendo que não tinha nada. PowerPoint. Tá. PowerPoint e Keynote. Se for Windows é PowerPoint, se for Mac é Keynote. Eu vi uma vez uma entrevista do Ike Batista num programa que imita o nosso aqui, e que aí alguém questionou sobre os ativos da empresa, né? Ele falou, mas você tá vendo aí e tal, não sei o quê. Ele falou, não, eu vi um monte de vídeo, eu vi um vídeo de um navio, eu vi um vídeo de um negócio. Uma corrente de Santo Antônio, o cara disse, né? Mas ver mesmo não vi nada. Genial aquilo, é verdade, genial. Vamos lá para a centrifugada de hoje, então. Frima, a sua centrífuga de hoje vai para o quê? Ou para quem? Deixa-me pensar, para que vai a minha centrífuga de hoje, meu Deus do céu? Minha centrífuga de hoje vai para gente que fala mal de gente na internet. Sabe aquelas pessoas que acham os que haters. Todo mundo. Os haters. Elas estão escondidas, né, sob um codinome, qualquer coisa lá, e aí elas ficam pichando gente, coisas, pessoas. E, que porcaria, para com isso, né? Boa, minha centrífuga também vai para isso aí. Eu vi que essa semana, assim, a coisa ficou meio quente. As pessoas se agridem gratuitamente, se escondem no anonimato, em vez de combater o bom combate, o sujeito já chega com uma pedra e um pedaço de pau na mão. Pô, isso não como é que se diz? Isso não adiciona, não contribui e pior, deixa, enfim, quem recebe a paulada constrangido e até ofendido. Então, pô, legal, diminui um pouco, né, a temperatura, Tigrão. Vamos com calma. Essa é a minha centrífuga para hoje. Eu vou na mesma linha, né? Eu sofri essa semana com isso, mas E como, né, Rodolfo? E o pior disso é que você sofre teve isso um negão que botou teve uma criatura que botou um ursinho para dizer como é que foi aquilo, por favor. Que o cara botou um ursinho para combater. Que é isso, né, meu?
Esse Mulambo é um cara que é assim. É muito de mal com a vida, porque ele fica. Eu fui ver as outras postagens dele, ele só faz aquilo o dia inteiro, né? Então o cara tem que ter uma vida muito triste pra ficar nessa, né? Pra fazer isso, sabe? Pra essa ser a única alegria dele, né? Mas, bobagem. Mas e principalmente quando você tá lá querendo ajudar as pessoas, né? Então eu falo assim, olha, você tá fazendo, o pessoal que tá fazendo determinada coisa, eu acho que isso não funciona. Eu tenho a impressão que isso não funciona. E aí um argumento que eu vejo é assim, você só fica falando que tá errado, mas você não diz como tem que fazer. Olha, é o seguinte, eu acho que tá errado. O que deve fazer? Parar. Você diz... Já é um munícipe. Exatamente, é que nem o cara assim, o cara vai atravessar a rua, vem um carro passando. Eu não sei como é que ele tem que fazer, então eu não vou falar nada. E aí o cara morre atropelado, né? Pô, é fogo. E eu vou centrifugar Mas essas aqui discussões, só pra terminar aqui, essas discussões, elas podem acontecer de uma maneira muito mais produtiva, né? Então, eu citei o caso do cara que foi lá, fez uma crítica, mas uma crítica embasada e tal, e na hora eu olhei aquilo e falei, porra, mas o que esse cara tá falando? Que idiota e não sei o quê. E aí eu comecei a olhar que tinha um fundo de verdade naquilo e tal. No primeiro impulso eu respondi o negócio, mas depois eu falei, pô, não, peraí, ele pode ter razão. E aí eu conversei com o cara, ficou meu amigo, vou até mandar um abraço pra ele aí, Rodrigo, abraço pra você, obrigado pela mensagem e pela conversa construtiva depois, né? E você não vai fugir, a gente quer você aqui pra conversar. É o Rodrigo Leite. E foi muito interessante, porque teve outro Rodrigo também, que foi o Rodrigo Garçoni, que teve um episódio parecido. E então, assim, o que você está acrescentando com o que você está fazendo, né? Você vai só para destruir, fogo. Né? É fogo. Às vezes não vale a pena, né? Daniel, tua centrífuga, Daniel. Para finalizar aqui, eu vou centrifugar as pessoas que acreditam em coisas grátis, que não param para pensar da onde está vindo aquele negócio que aparentemente é grátis e que invariavelmente acaba gerando coisas como essas pessoas que investem em PowerPoint, que estão investindo ali em negócios que não existem, mas que aparentemente parecem que vão transformar todo mundo em ricos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixem um comentário com sugestões, dúvidas e elogios e críticas que vocês acham aqui do nosso programa da Centrífuga. Também acesse nossas outras redes sociais para acompanhar mais o nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Deixa comentário, deixa em comentários. O pessoal que gosta aqui dos vídeos e que acha que tem pouco, vai lá no Facebook, vai na nossa página no Facebook, que lá tem muito mais vídeo, tem vídeo que só tá lá, as lives só estão lá, né? O pessoal tá fazendo live direto aí, todo domingo, 11 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o Roni, né? E você vai ficar até a hora do Faustão conversando com ele. A Frima também tem feito bastante. Vai ser o novo Faustão, vai ser o novo Domingão agora, não vai ser mais o Faustão. Eu vou tomar o espaço do Faustão. Te cuida, Globo! É isso aí. Mas acompanha a gente, porque a gente está se espalhando e a gente tem vários pontos de contato aí que você pode acompanhar a gente. Isso aí, pessoal, beleza. Até a próxima. Como sempre, muito obrigado por assistir. Valeu, até.